Olá pessoal, paz de Cristo. Em continuidade a esse módulo no qual nós estamos tratando sobre a paternidade de Deus e fazendo uma conexão com o contexto de identidade, né? Falamos da paternidade biológica, da paternidade espiritual de Deus, e a paternidade biológica ela também deve ser exercida no contexto espiritual, com certeza. Todo pai biológico ele precisa ser um pai também espiritual. Eu estava aqui pensando, né, ainda no texto de João capítulo 1, versículo 12, né, que vai dizer: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Eu começo a pensar, creem no seu nome. Nome representa identidade, representa origem, representa quem o Senhor é, quem Jesus é. Ele e o Pai são um. Quando ele está se movimentando, se movendo na terra, ele está revelando exatamente como é o Pai. Então, quem crê naquilo que o Senhor Jesus representa, ele representa aqui nessa terra o movimento do Pai na terra. Ele e o Pai são um, diz a palavra. E eu começo a pensar no seguinte. Como a gente tantas vezes projetou em Deus as características que a gente viu nos nossos pais, seja pai e mãe, e principalmente pai. Se o pai rejeitou, a gente inconscientemente, ou seja, a gente nem percebe, a gente se relaciona com Deus na atitude, a gente não fala, não pensa de forma clara, mas sem perceber, inconscientemente, no automático, a gente começa a achar que Deus também vai nos abandonar. Por quê? Porque vivemos experiências com pais de rejeição ou experiências nas quais nem houve necessariamente uma rejeição, mas nós interpretamos aquela ação ou aquela atitude, aquele acontecimento como uma rejeição. Também existe esse outro lado, as nossas interpretações, a leitura que fazemos. E eu comecei a pensar, nossa, eu fiz muito isso. Muitas das vezes eu projetei em Deus. Um Deus queria me abandonar e isso fez com que muitas das vezes eu agisse na minha própria força. Por quê? Como não estava crendo que Deus iria fazer, eu queria fazer minha própria força, usar meu próprio esforço, minha inteligência, meu intelecto, minha habilidade para chegar no lugar onde eu queria. Porque eu não acreditava que do modo como Deus estava me dando entendimento, do modo como Deus estava me revelando, ia ter suprimento, ia ter provisão naquele contexto. Então eu fazia o seguinte, eu driblava o que Deus estava falando, dava um nome para aquilo que eu estava fazendo de, Deus, se eu conseguir isso vai ser para o teu reino. Mas no fundo não era. No fundo era só a manifestação de uma insegurança e um medo de depender de Deus, um medo do Pai, um medo da rejeição do Pai. Só que quando a gente fala assim, aos que creem no seu nome, o que a gente entende com isso também é que o nosso Pai espiritual maior, Deus, não é como o nosso Pai biológico, que tem suas falhas, limitações, dificuldades. Então, nós devemos entender que cada um tem as suas questões. O pai biológico tem suas limitações, dificuldades, e o nosso Deus, Pai, ele é perfeito. Ele não falha, ele não nos abandona. Mas fica uma pergunta, né? Talvez você já saiba disso. Aqui, na mente, no cérebro, no intelecto, mas isso não desceu para cá, não desceu para o coração. E o único jeito disso descer para o coração é você avançar e ousar avançar naquilo que está contrariando o seu entendimento, mas que você sabe e entende que Deus está comunicando. Porque nesse avanço você vence o medo da rejeição. Nesse avanço você vence o medo de um pai que possivelmente poderá, em algum momento,
te abandonar, que não vai te garantir, que não vai te validar, te aprovar. Não, se você está nele, ele vai te aprovar. E o interessante é saber que esse Deus ele só está aguardando nós acessarmos ele, a fonte, acessar o Senhor. Já está tudo pronto. A palavra de Deus diz que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nós já fomos. Então, entre nós e Ele, não cabe nenhum outro interesse a não ser conhecer Ele, porque tudo que é dele é nosso. Mas como eu desfruto disso? Uma vez que eu avanço naquilo que Ele está me falando, com coragem e ousadia, eu vou ter experiências marcantes, violentas, que vão ser verdadeiras tatuagens de Deus no meu espírito, registros espirituais em mim, que vão me marcar e vão gerar um ambiente de entendimento fora do comum, assustador, que vai fazer com que a gente avance nesse conhecimento de Deus e viva a confiança no Pai. Quando resgatamos a confiança no Pai, porque vivenciamos a experiência de botar o pé à frente, nós vamos vencendo a ansiedade. Logo, a pergunta que eu te faço é a tarefa essa hoje. Se pergunte por que eu não tenho confiado no Pai? Onde tudo começou? Por que eu não estou conseguindo confiar? Por qual motivo eu não acesso aquilo que Deus já está me falando? Não faz sentido realmente o que Deus está falando. Como construir uma arca, Noé teve que construir uma arca, não fazia sentido nenhum. Não fazia sentido nenhum para a época. Mas ele teve que fazer. Ele teve que realizar. Ele teve que praticar isso. Mas lá na frente fez todo sentido. Esses caminhos que muitas das vezes não fazem sentido nenhum, são os caminhos que muitas das vezes é nesses caminhos que o Senhor quer nos forjar em confiança. Porque lá na frente vai fazer todo o sentido. Lá na frente vai fazer todo o sentido. Em nome de Jesus, faça essas perguntas. Faça essas perguntas para você. Faça essas perguntas e peça ao Espírito Santo revelação. A nossa jornada é uma jornada de fé. Faça essas perguntas. E não se preocupe se tu não entender nada agora. Quando menos esperar, a resposta vem. Quando menos esperar, a resposta vem. Porque você não tem avançado naquilo que o Senhor está dizendo. Se está claro o que ele já disse, por que você não tem colocado o pé à frente? Qual é o motivo do seu medo? Por que esse medo? Por que a dificuldade de entrar naquilo que Deus já disse? Qual a necessidade de aceitação social? Por que tanta necessidade de aceitação social para fazer o que a maioria quer que você faça? Por que você não aceita? O que está te atrapalhando a não aceitar aquilo que você é em Deus? Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida revelação, entendimento sobre as raízes dessas questões, para que você seja curado, curada, em nome de Jesus, por meio do acesso à fonte. Aquilo no qual você tem entendimento que Deus está falando de verdade. Não hesite. Você só tem uma vida para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Se veja no final dessa jornada com Deus, com a convicção de que você fez tudo aquilo que Ele queria que você fizesse, mesmo que não fizesse sentido algum naquele momento inicial. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.